Oi, gente! Todo mundo bem? Tá alto, né? Tá alto aqui. Que bom. Vamos às perguntas, né? Todo mundo bem? Todo mundo bom? E agora? Todo mundo aqui é bonito? Graças a Deus, né? Só por Deus, né, gente? Mas todo mundo é bonito, amém? Tá certo. Graças a Deus. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema que é parte de uma música de Gerson Borges chamada, aliás, eu não sei o nome da música, eu sei a parte da música que é o tema de hoje, que é Tua presença vai me transformar, né? Tua presença vai me transformar. O texto que eu escolhi é um texto que falou muito a minha vida nessa semana. Essa semana foi muito especial para mim porque eu retornei aos quadros da MPC, graças a Deus. Fui lá aprender um pouquinho com os irmãos. Acho que cerca de 7, 8 anos atrás eu fazia os trabalhos em colégio, escolas. Deus abençoou muito aquele período, espero que Ele também abençoe agora. E é interessante, né? 7, 8 anos depois, tudo muda assim. Eu vejo a geração é uma nova geração, a cabeça é uma nova cabeça. O jeito que o pessoal pensava 8 anos atrás já não é a mesma cabeça do pessoal que pensa hoje. É muito interessante. Eu cheguei miudinho lá, né? Miudinho significa assim, eu não cheguei chegando, né? Eu fui aprender como é que fala, eu sabia tudo, mas tem umas atualizações para fazer, né? Então, aprendendo com eles e tal. Aí na segunda sala, a gente foi em 2 salas, na segunda eu já falei, né? Ainda não perdi o jeito, graças a Deus. E então eu trouxe esse texto aqui para a gente meditar, pensar. E eu dei o título para a nossa conversa hoje, depois que eu finalizei minha meditação no texto. Tua presença vai me transformar. Lá no colégio foi sobre honestidade. O tema foi honestidade. Mas aqui para nós, claro que envolve honestidade também, mas vai ser esse tema. Tua presença vai me transformar. Vamos fazer a leitura? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, gente? Então, Hugo, depois você vai voltando os textos aí, tá? Por favor. Jesus estava em Jericó, um centro grande, tipo assim, capital lá da Samaria, né? Cidade de Samaria, um centro grande, para a época, tá? Devia ser do tamanho de
uma cidade de uns, sei lá, uns entre 30 e 50 mil. Não pesquisei isso, é um chute meu, porque as cidades grandes não tinha tanta gente assim, né? Uma cidade na região importante. E Zaqueu, por ser publicano, ele cobrava impostos. Ou seja, se ele era o chefe dos cobradores de impostos, ele era um homem muito rico, certo, gente? Ok? Então a casa do Zaqueu era a casa assim de Hollywood, né? Para a época. Então uma casa muito chique, elegante, de um homem rico, um dos homens mais importantes da sua cidade, né? Pensa quem que é a pessoa mais importante aqui de Goiânia. Somos nós, né, gente? Não, deixa os outros para lá. Nós é que somos mais importantes aqui de Goiânia. Mas pessoa mais rica, mais importante assim politicamente da cidade. Zaqueu, ele era um homem assim, baixinho, pequena estatura. Eu acho que era o mais baixinho que o mais baixinho de todos nós aqui, tá bom? Tão baixinho mesmo. E Jesus está passando. Jesus já é famoso em alguns lugares. Tanto que por onde Jesus passa, tem uma multidão seguindo Jesus. E Zaqueu, por ser pequenininho, ele chegou atrasado, né? Nesse passeio de Jesus por Jericó. Ele estava atravessando a cidade. E aí Zaqueu, por chegar atrasado, não podia ver direito Jesus. Muita gente. Você já foi a algum show? Já foi aqui na pecuária, né? Tem muita gente ali. Não é difícil andar, não é difícil você ver as coisas. Vai procurar tua esposa você andando lá na pecuária, gente. É fácil esse trem? Não, a esposa procurando marido. Não dá certo não. Mais ou menos assim estava a situação do Zaqueu. Mas ele teve uma ideia. Subiu numa árvore e ele queria ver Jesus, né? Essa árvore era um sicômoro. Se você for ver umas fotos no Google, a mim deu a impressão de ser uma árvore, apesar de ser uma árvore, assim, lembra um arbusto, mas não é um arbusto, né, pequenininho. É uma árvore, mas um formato assim de arbusto. Tem uns galhos grossos que não vão muito alto, vão um pouco mais rente ao chão, e já dava para ele subir ali e olhar Jesus. A grande surpresa do texto até aqui é que Zaqueu sabia quem era Jesus. Todo mundo sabia quem era Jesus. Mas quando Jesus se aproxima e chama Zaqueu pelo nome, a pergunta que fica é assim: como é que Jesus sabia quem era Zaqueu? Né? Que Zaqueu sabia quem era Jesus, está claro. Mas como Jesus sabia que era Zaqueu? E ele chamou Zaqueu pelo nome, gente. Olha, Zaqueu, o nome. Abra comigo lá em João. Veja bem ali, João capítulo 1. Tem um texto muito importante para a gente ler. Isso. Vamos ler juntos aqui? Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você aonde? Debaixo da figueira, que é uma árvore. Olha só, Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira e viu Zaqueu em cima de um sicômoro, uma outra árvore. Eu gosto de fazer assim, gente, explicar a história e já ir meditando, né? Qual é a árvore que Jesus está vendo na sua vida? Qual árvore da sua vida hoje
e que Jesus está se aproximando de você e vendo você nessa árvore? Será que você está na árvore da tremedeira? Aquela árvore que dá medo? Né? A árvore, aquela árvore de ansiedade, a árvore das dúvidas. Onde será que Jesus está vendo você hoje? Porque Ele sabe exatamente onde você está. Claro, eu estou usando árvore como uma metáfora, mas Jesus sabe a situação da sua vida, onde você está, os pensamentos que passam pela tua cabeça, tudo, a realidade da sua vida, suas dívidas. Quem tem dívida aqui fala misericórdia, Senhor. Nossa, tem poucos corajosos para assumir isso, né? Mas, Jesus sabe disso tudo. E em meio a tudo isso, Jesus nos chama pelo nome. O descontentamento, as vontades, os desejos, os planos que a gente faz e não dão certo, tudo Jesus sabe. E Jesus encontra cada um de nós em meio a essas árvores da vida. Amém, gente? E Jesus também nos chama pelo nome, como chamou Zaqueu. Zaqueu! E o que ele falou para Zaqueu serve para mim, serve para você. Desce depressa. A não ser que você esteja na figueira embaixo, né? Você já está embaixo. Mas desce depressa. E olha só o que Jesus falou para Zaqueu, gente. Porque hoje o quê? Preciso. Ali no versículo 5, né? Hoje preciso ficar na sua casa. Aí eu pergunto para você o seguinte: será que Jesus precisava mesmo ficar na casa do Zaqueu? Jesus está dizendo isso, eu preciso. Qual era a necessidade de Jesus em estar na casa do Zaqueu? Pensa um pouquinho, gente, é importante isso. Essa palavra, né? Eu preciso ficar na sua casa. Me parece que o que Jesus está falando para a gente é o seguinte, ó. Na minha agenda, Jesus falando, hoje é dia de eu ser hospedado por você na sua casa. Quem fez a agenda de Jesus foi o Pai. E Jesus está seguindo a ordem do Pai. E o Pai falou para Jesus, ó, quando você passar por Jericó, você vai lá para a casa do Zaqueu. Por isso Jesus está dizendo, eu preciso. Gente, há um propósito de Deus em Jesus ir para a casa de Zaqueu. E nós vamos descobrir isso depois, no finalzinho aqui desse texto. Há um propósito de Deus. Você sabia, meu irmão, minha irmã, há um propósito de Deus, de Jesus estar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, né? Olha que bênção. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus para nós. Por isso você está aqui hoje. Por isso o Senhor te trouxe hoje para você ouvir isso, que há um propósito de Deus e por isso você veio ouvir essa palavra. Há um propósito de Deus na sua vida. E Jesus quer cumprir esse propósito na sua vida hoje, na minha e na sua vida. Amém, gente? Isso é importante, faz parte aqui do texto, né? Como é que Zaqueu respondeu, gente? Zaqueu desceu depressa, ou seja, está obedecendo Jesus. E como Zaqueu recebeu? Com alegria. Todos nós sempre recebemos Jesus com alegria. Quem aqui gosta de receber Jesus com alegria na sua vida? Deixa eu ver. Eu, né? Fala eu, né? Ele, tal, nós, vós, eles, todo mundo gosta disso. Glória a Deus por isso.
E aí eles foram indo, né, para a casa do Zaqueu. Meus irmãos, imagina a cena. Todo mundo, né, está indo com Jesus, seguindo Jesus. O Zaqueu desceu da árvore e agora ele está pertinho de Jesus, certo? E a multidão está indo junto para a casa do Zaqueu. Eles estavam seguindo Jesus, eles não deixaram de seguir Jesus. Aí chegam na casa do Zaqueu, e essa multidão é convidada pelo próprio Zaqueu. Estão lá na casa do Zaqueu. Talvez não todos, mas muita gente. E lá na casa do Zaqueu, durante o percurso e na casa dele, todos os que viram murmuravam. Não é isso? Essa palavra murmurar no grego, ela tem a mesma raiz da palavra que a gente usa como sendo diálogo. É uma conversa. E me parece, gente, que a conversa era mais ou menos assim, ó. Gente, eu não acredito que Jesus, esse moço bonito aqui, ó, Jesus, está indo na casa desse pecador. Não acredito que Jesus está fazendo isso, porque Zaqueu, ele está falando com a pessoa aqui, mas está virando para Jesus escutar, porque Zaqueu, né, assim, fez muito mal para o meu pai, pegou todos os bens do meu pai, enriqueceu as custas da minha família, dos meus vizinhos e tal. Esse era o teor da conversa. Esse murmurar aqui, gente, não tem muito aquele sentido da boca pequena, sabe? Eles falavam para que Zaqueu e Jesus escutassem mesmo. Meus irmãos, sempre nós temos uma multidão tentando nos afastar de Jesus, nos desqualificar. Quantas pessoas eu conheci ao longo da minha vida até hoje, que não estavam no caminho de Deus, aí entregam sua vida para Jesus, e logo os amigos de sempre vem falar assim: ah, mas você vai parar de beber com a gente? Ah, mas você vai parar com isso? Você era o maior festeiro, você era maior isso e aquilo, sabe? Multidão tem esse negócio tóxico de sempre apresentar desculpas para que a gente desanime de Jesus. Não por causa de Jesus, mas por causa de nós mesmos. Nunca permita que isso aconteça. Amém, meus irmãos? Importante isso, né? E eu digo que não foi só na caminhada, que foi na casa de Zaqueu, porque Zaqueu, por sua vez, lá no versículo de número 8, o Zaqueu, ele se levantou. O que dá a entender que quando ele se levanta, que ele estava sentado com Jesus, porque havia comida no meio, provavelmente havia algo que eles estavam comendo. E quando Zaqueu se levanta, para quem Zaqueu fala? Com quem Zaqueu está falando? Com o Senhor, com Jesus. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que, da mesma forma como a multidão murmurava para que Zaqueu e Jesus ouvissem as murmurações, Zaqueu se levantou para falar com Jesus, mas de modo que todos ouvissem o que ele ia falar para Jesus. Olha que interessante. E aí Zaqueu fala algumas coisas muito importantes que a gente precisa dar atenção aqui, gente. Olha só: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Primeira coisa que ele falou. Zaqueu ganhou um coração generoso porque Jesus estava com ele. Gente, assim, eu fico pensando, e não é só com Zaqueu que eu penso isso. Eu não sei, eu acho que é um problema meu, eu que fico pensando isso, eu nunca vi ninguém falar isso. Nem conversa oficial, nem conversa de amizade. Mas eu fico imaginando o que aconteceu depois com cada pessoa que é narrada aqui na Bíblia que teve um encontro com Jesus. Você nunca se perguntou? Eu fico imaginando.
Por exemplo, Paulo, ele disse que de uma só vez Jesus apareceu ressurreto para 500 irmãos e irmãs. Eu fico pensando coisas do tipo: será que Zaqueu era um deles? Será que Zaqueu estava lá entre esses 500? Eu fico pensando nisso. Aí Zaqueu está falando que vai dar metade dos seus bens aos pobres. Será que Zaqueu fez parte da igreja em Jerusalém? Porque ele era de Jericó. Será que ele ia visitar em Jerusalém ou tinha uma igreja em Jericó? Será que essa história que era contada na igreja de Jerusalém animou alguns irmãos a também venderem os seus bens para que os apóstolos pudessem atender os pobres da igreja? Você já pensou, gente? E eu penso nisso porque eu me recuso a acreditar que Zaqueu nunca tenha sido uma bênção. Eu acho que ao longo da vida dele, depois que ele se encontrou com Jesus, eu acho que ele deve ter sido uma bênção para alguém, talvez até para a igreja. E eu fico imaginando isso. Talvez na glória, sei lá, Deus me dê a oportunidade de sentar no meio-fio com Zaqueu e conversar com ele, tirar essa dúvida. Mas eu tenho muito isso no meu coração, né? E a segunda coisa que ele fala, que é muito importante e ajuda a gente a entender essa história aqui, né? Esse encontro. Zaqueu fala o seguinte: e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quantas vezes, gente? 4 vezes mais. David Stern, que é um teólogo judeu, ele comenta o seguinte: quando uma pessoa, naquele tempo, confessava uma fraude e fazia uma restituição voluntária, a Torá, o que é a Torá? É o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Deus, do Antigo Testamento. A Torá requeria que ele devolvesse o valor roubado, acrescido de 20%, em questão de fraude, né? Isso você vai encontrar em Levítico 5, Levítico 6 e Números 5. Tem uma outra questão: um ladrão, quando apanhado, tinha que pagar o dobro do valor roubado à vítima. Você vai encontrar isso em Êxodo 22. Mas o caso de Zaqueu não era nenhum desses dois. O caso de Zaqueu está aqui, ó. Mas um homem roubando aquilo que fosse essencial. Gente, o Zaqueu era bem o contrário do Robin Hood, né? Como é que é o Robin Hood, gente? A lenda do Robin Hood: tirava dos ricos para dar para os pobres. Zaqueu, ele tirava dos pobres e ficava com tudo para ele. Esse era o Zaqueu. Então, ele roubava as pessoas naquilo que era essencial, certo? E não demonstrando qualquer piedade. E fazia isso sem a menor culpa. Ele fazia isso sem pensar como que seria difícil a vida daquela pessoa pobre que ele estava roubando. O importante para ele era ele ficar rico. Eu sei que é difícil a gente pensar como que deveria ser Zaqueu, porque isso quase nunca acontece no nosso país, né? Né, gente? Misericórdia, né? Tem tanto Zaqueu por aí, né, gente? Antes de conhecer Jesus. E quando Zaqueu fala, eu vou devolver 4 vezes mais, o que Zaqueu está falando para Jesus é o seguinte, ó: eu estou confessando o meu pecado. Não é um acesso de generosidade, é confissão de pecado. E quando Zaqueu confessa o seu pecado para Jesus, é por isso que a gente ouve Jesus falando em seguida: hoje houve o que, gente? Salvação nessa casa. Salvação. Por quê, gente? Porque Zaqueu, ele também é filho de Abraão.
Agora, presta atenção aqui, meus irmãos. Zaqueu fazia parte do povo de Israel. E mesmo sendo tão rico, Jesus trata Zaqueu como se fosse uma ovelha perdida da casa de Israel, desgarrada, ferida, né? Aquela ovelha que o pastor, Lucas 15, deixa as 99 guardadas e vai em busca dela. E é por isso que Jesus está dizendo: eu preciso estar com você, Zaqueu. Está na minha agenda, você é uma ovelha perdida. Você é uma ovelha desgarrada. Quando Jesus fala que ele é filho de Abraão, ele está dizendo assim: você faz parte do povo de Deus, mas você está perdido. E o plano de Deus é que eu encontre você e restaure você para o povo de Deus de novo. Olha que lindo, gente. Que coisa maravilhosa. É por isso que Jesus precisava estar lá. Agora, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. O que Jesus falou com Zaqueu lá na casa dele? Que convenceu Zaqueu a fazer isso, né? Dar metade dos bens aos pobres, confessar o seu pecado. O que Jesus falou? O que o texto mostra para nós? Nada. Nada. Tudo que Jesus falou com Zaqueu foi na árvore. Desce depressa porque eu preciso estar na tua casa. A gente não vê mais Jesus falando nada. Esse evangelho é escrito por Lucas. O Lucas é o doutor Lucas, que anda muito com Paulo, mas também andou com Pedro e com outros apóstolos. E Lucas, ele era um escritor investigativo. Ele ia a fundo para saber as coisas. Abre comigo ali a sua Bíblia, ou põe aqui para a gente, Hugo, já aquele texto de Lucas capítulo 1. Aqueles versículos lá que eu te pedi, por favor. Olha só, Lucas está escrevendo assim, ó: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa, o que, gente? Investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Quem que é esse Teófilo, gente? Alguém para quem Lucas está escrevendo. Interessante que o nome dele, se for trazer ao pé da letra, significa Theos é Deus, né? E Philos, amigo, pode ser um pouco assim de também conhecer, né? Todos aqueles que querem conhecer a Deus e ser amigos de Deus, é para esses que Lucas está escrevendo. É para o Teófilo. Você é alguém que ama Jesus, quer saber mais de Jesus, quer conhecer melhor Jesus, ser mais amigo de Jesus, leia Lucas. Então olha só, apurada investigação. Lucas perguntou tudo sobre essa visita de Jesus na casa de Zaqueu. Gente, eu duvido que Jesus e Zaqueu não tenham conversado, de verdade. Alguma coisa eles conversaram. Eu acho que os apóstolos falaram isso para Lucas. Mas Lucas não colocou nada, porque para o propósito do Evangelho, não foi uma conversa assim que fosse definitiva para que a gente pudesse aprender algo sobre Zaqueu. E é por isso que para nós fica nítido que a simples presença de Jesus transformou a vida de Zaqueu. Tua presença vai me transformar. Gente, não é tanto assim sobre falar, sobre ensinar, sobre exortar.
É sobre Jesus estar presente. Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos o dom presente do Espírito Santo, não recebemos? Sim ou não? Sim. Então, quando você está na sua casa, o Espírito Santo, que ele garante a presença de Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco na nossa vida, quando nós estamos em casa, Jesus está com a gente em casa, sim ou não? Como é que está lá em casa? Eu queria jogar um olhar aqui. Como está lá na sua casa, na minha casa? Porque se Jesus transformou de uma maneira tão maravilhosa a vida de Zaqueu, só porque estava presente lá, o que Jesus tem feito em nossos lares? Tem sido algo maravilhoso também, amém, gente? Opa! Pelo menos em tese deveria ser, né? Mas acontece no nosso relacionamento com Jesus a mesma coisa que acontece em todo relacionamento humano. Casamento, pais e filhos, todos. Às vezes a gente cai na rotina. E uma coisa é quando a gente logo entrega a vida para Jesus, né? No início. Não é assim, gente? A gente até chama, como é que a gente chama mesmo isso aí? Primeiro amor. Carlinhos Fex fez uma música maravilhosa, Quero Voltar ao Primeiro Amor, né? Pois é. Por que que ele quer voltar ao primeiro amor? Por que a gente canta que quer voltar ao primeiro amor? Porque às vezes nós fazemos a nossa relação com Jesus desgastar. Quando ele já não é mais o Senhor. Ele faz parte da nossa casa, mas não é o Senhor da casa. E aí, gente, tudo vira uma rotina. E a presença de Jesus não transforma, não é porque Jesus não está presente, não é porque Jesus não tem poder, não nos transforma porque nós não buscamos mais Jesus na nossa casa. Virou rotina. Espero que nós todos desejemos voltar a esse primeiro amor, que redescobre que a presença de Jesus nos transforma. E Ele continua nos transformando para sempre na nossa vida. Amém, gente? Importante isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar para você aqui, veja como a multidão olhava para Zaqueu, com desprezo, porque todo cobrador de impostos era um traidor da pátria, né? Mas como Jesus olhava para Zaqueu? Como uma ovelha perdida. Será que nós também não temos perdido às vezes o nosso olhar, não temos perdido a capacidade de olhar para o próximo como Jesus olha? Vamos começar lá de cima? Os políticos, queridos políticos do Brasil, né? Que gente boa, gente fantástica. É fácil falar mal deles, né, gente? É ou não é? São os tipos de pessoa mais fácil que a gente tem de falar mal, mas você consegue olhar para eles com o olhar de Jesus? Oh, desafio grande, né? Haja unção, né, pastor? Haja jejum, haja um monte de coisa. Mas gente, será que entre eles não tem ovelhas perdidas? Às vezes os políticos da bancada evangélica não dão tão bom testemunho assim. E o meu olhar é de raiva, o meu olhar é um olhar para uma ovelha perdida.
E aí, gente, baixando em todos os níveis, até os nossos relacionamentos mais próximos, nós precisamos voltar a aprender a ter o mesmo olhar de Jesus para o outro. E olha só, né? Eu falei isso. Zaqueu, ele era rico, mas era uma ovelha perdida. Por exemplo, na teologia da libertação, só os pobres são ovelhas perdidas. Né? Mas na palavra de Deus, não interessa se você é pobre, se você é rico, se é homem, se é mulher, Jesus a todos ama, Jesus a todos quer salvar, e Ele salva todos os que creem nele. Amém, gente? Glória a Deus. É assim que Ele nos salvou, é assim que nós estamos aqui hoje. E eu queria convidar você agora a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e colocar diante de Jesus primeiro uma gratidão. Reconhecer o que a presença de Jesus tem transformado a sua vida. Você vai precisar pensar um pouquinho, mas pensa nisso. O que a simples presença de Jesus tem transformado a sua vida hoje? E depois, o que eu preciso que essa presença de Jesus transforme em mim? Porque nenhum de nós é 100% como cristão, né? E não tem problema, Jesus nos ama do mesmo jeito. E Ele continua fazendo a obra em nós. Então, coloca a sua vida diante dEle.